Bom, gente, boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao segundo seminário, o FPB-UFPE. Hoje é o nosso terceiro encontro, né? E como já apresentamos nos outros encontros, esse seminário é uma tentativa de reunir pesquisadores, artistas, curadores, curadoras que fazem pesquisa e têm ação também no campo das artes visuais, para que a gente crie um espaço permanente de formação, de discussão e de debate. Então, já é o segundo ano, né, que fazemos, é um seminário que surgiu durante a pandemia, mas tem se mostrado, assim, bem frutífero e muito interessante todas as discussões que vêm surgindo aqui. Então, a gente está bem feliz com o resultado e agradeço a presença de todos. Agradeço também imensamente a Luciara por aceitar o nosso convite e debater um tema tão interessante e tão necessário hoje. Né? Antes de apresentar a Luciara, eu quero também agradecer ao professor Rui Chaves, Cecília Calado, que estão organizando esse seminário, também ao apoio do PPGAV, o FPB-UFPE, que também está nos apoiando. Então, hoje a Luciara vai nos presentear, né, com a palestra As Relações Artísticas no Sul-Sul, Modernismos Africanos nas Bienais de São Paulo, que é uma pesquisa que ela desenvolveu no mestrado. Vou falar um pouquinho, então, da Luciara. Ela é educadora, pesquisadora e curadora, e nas suas pesquisas ela se interessa pelas questões relacionadas à decolonização na educação, nas artes, e também pelo estudo das artes não ocidentais, principalmente pelas artes africanas, afro-brasileiras e ameríndias. Ela é mestre em História da Arte pela Universidade de Salamanca, onde ela foi bolsista da Fundação Carolina, e depois ela realizou uma pós-graduação em História da Arte na Universidade Federal de São Paulo, onde também foi bolsista CAPES. Ela tem graduação em História da Arte pela Universidade Federal de São Paulo e realizou um intercâmbio, então, na Universidade de Salamanca, em 2012. Ela é técnica em museologia pela Escola Técnica Estadual de São Paulo e ela integrou a equipe de curadoria do Instituto Tomi Otaki e atualmente ela é diretora de conteúdo da Diáspora Galeria e é docente também na Faculdade Santa Marcelina. Bom, Luciara, agradeço imensamente, né, a sua presença e, bom, vamos ouvi-la agora. Obrigada mais uma vez por aceitar nosso convite. Olá a todas, todos, boa tarde. Obrigada, Sabrina, obrigada, Cecília e Rui, pelo convite, pelo apoio por estar aqui. Obrigada também a todos que estão aqui presentes. É uma honra poder conversar com vocês, né, mesmo que virtualmente, e eu acho que, de alguma maneira, esse é um momento para a gente aproveitar essa ferramenta, né, dessa interação virtual, poder nos conectarmos aqui. Estou muito feliz de poder participar dessa programação numa universidade nordestina, porque é de onde eu venho também, então eu tenho buscado esse diálogo maior com os espaços, com os sistemas das artes e da educação nas artes, né, fora daqui do eixo Rio-São Paulo, pensar, então, o Norte e o Nordeste tem sido uma prioridade para mim. Então, é com muita honra que eu estou aqui. E, bom, então, para a nossa fala de hoje, para o nosso encontro, eu gostaria de apresentar um pouco do que foi a minha pesquisa de mestrado no programa de pós-graduação da Universidade Federal de São Paulo. Como a Sabrina falou, né, foi uma pesquisa em torno da Fundação Bienal de São Paulo, a documentação da Bienal, buscando compreender as participações dos países africanos e como eles foram apresentados e lidos naquela primeira década da Bienal. Vou compartilhar agora com vocês a minha tela, para vocês acompanharem a apresentação.
E caso alguém queira fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, podem escrever aqui no chat, depois a gente resolve, a gente conversa, né? Ou se for uma coisa de momento, assim, pode abrir o microfone e falar, interromper, enfim. Mas, de qualquer forma, tem o chat também aqui do lado. Bom, então essa pesquisa, ela se iniciou em 2017, né? Foi realizada entre 2017 até 2019, mais ou menos. Só que o interesse, o desejo por ela, inicia antes, né? Bom, antes, de qualquer forma, antes de iniciar, eu queria declarar que essa pesquisa é em homenagem a esses dois curadores. Eu coloco eles como abertura desse trabalho. O Kiwi Embezor e a Bizi Silva, né? O Kiwi é um curador nigeriano, foi o primeiro curador africano e negro da Documenta de Kassel e da Bienal de Veneza, e ele faleceu alguns dias antes da minha defesa de mestrado, dessa pesquisa, né? Eu defendi no dia 28, no dia 15 de março, ele faleceu, em 2019. E um mês antes, a Bizi Silva também faleceu, né? E ela, uma curadora também nigeriana, e que fez um trabalho incrível, assim, de fomento às artes contemporâneas, principalmente aos artistas jovens lá em Lagos. E para mim foi uma grande perda, né? Porque os dois são referências para a pesquisa e alguns meses, né, alguns dias antes da defesa, tivemos essa perda. Então, coloco essa pesquisa em memória a eles. Bom, o interesse pela Bienal começou em 2010, na 29ª Bienal de São Paulo. Foi o meu primeiro trabalho profissional, né, no campo das artes. Eu fui participante do educativo dessa Bienal, teve a curadoria do Moacir dos Anjos e do Agnaldo Farias, e tinha como tema, né, há sempre um copo de mar para um homem navegar. Então, era uma Bienal que girava muito em torno de arte política, de ocupações, né, territorialidades, e um dos co-curadores dessa Bienal foi o Fernando Alvim. E o Fernando Alvim é um curador angolano que estava, neste momento, realizando vários projetos em diálogos com o Brasil e, sobretudo, com São Paulo. Eu comecei a acompanhar o trabalho do Fernando Alvim, porque me instigou ver aquela presença daquele curador angolano ali, e também comecei a perceber que, a partir da movimentação do Fernando Alvim, a gente teve uma participação de artistas africanos considerável para aquela exposição. Então, comecei também a olhar esses artistas e tentar um diálogo com o Fernando Alvim. E aí eu fui percebendo também que, dentro do mercado de arte daquele momento, se tinha uma presença, através das relações traçadas pelo Fernando Alvim, né, de entradas de produções angolanas e de uma galeria angolana aqui em São Paulo, né, que era a Galeria Souza. E aquilo me chamou a atenção, como aquela Bienal podia estar movimentando essa vinda e essa presença e divulgação dessas produções africanas, principalmente angolanas, né? Em São Paulo, eu comecei a estudar sobre isso e iniciei uma pequena pesquisa, que acabou não indo para frente, né? Porque naquele momento, fiquei um pouco num limbo, assim, porque eu não sabia se era uma pesquisa... ela ficava um pouco entre... É uma pesquisa de arte contemporânea, de arte africana, de mercado de arte. Então, ali, como eu estava no segundo ano de graduação, eu não sabia muito bem para qual professor eu deveria pedir ajuda e auxílio para fazer a pesquisa. Ficou mais eu escrevi um artigo e parou. Só que o interesse
de olhar para a Bienal por essa perspectiva, ele seguiu. E eu fui sempre me perguntando nas edições seguintes, né, onde eram colocados os artistas africanos, quantos artistas africanos eram convidados, e aí eu fui percebendo que eram sempre números muito pequenos, muito baixos dessas participações. E aí eu fui atrás de bibliografia para entender como isso se apresentava ao longo da história da exposição. E, para minha surpresa, eu não encontrei nenhuma menção, eu não encontrei nenhuma bibliografia que apresentasse isso, que fizesse referência. Então, a minha hipótese inicial do projeto de mestrado é que, né, era uma suspeita de que essas presenças não existiram com tanta importância, ou que não existia documentação sobre elas, e por isso, portanto, não participavam dessas escritas e das pesquisas realizadas posteriormente. E aí eu pensei, bom, vou dar uma olhada, vou olhar nos catálogos, e nos catálogos mencionavam os artistas. Então, propus como projeto, né, uma reflexão sobre entender quem eram esses artistas, como eles chegaram até aquela exposição, qual tratamento foi dado pela Bienal a eles, né, e eu queria também entender essa participação ao longo das edições, o que mudava de uma edição para outra. Então, com esse tema em mente, eu fui para o arquivo da Bienal, e comecei, então, desde a primeira Bienal, a buscar documentação, e percebi que havia uma quantidade muito extensa de arquivos, né? Então, eu tive que limitar esse período de interesse da minha pesquisa, que eu queria ver em toda a história da Bienal, um pouco esquizofrênico da minha parte, daí eu pensei em limitar as bienais do MAN, que eram conhecidas, né, como as bienais modernas, e esse período em que essa exposição estava voltada a entender a produção moderna, e também com um discurso voltado ao campo da internacionalização das artes. Então, havia um interesse, desde a primeira Bienal, que fosse um evento internacional, sendo também um dos primeiros, né, das artes aqui no Brasil com essa proposta. Então, pesquisei da primeira à sexta Bienal, e aí eu fui olhar toda a documentação ligada à troca oficial, entre cartas e convites, enfim, toda essa documentação que enviada pela Bienal às comitivas e às delegações dos países africanos, e também dossiê de imprensa, né, e a documentação catalográfica das exposições, e os catálogos, fora a bibliografia. E aí, desde a primeira Bienal, para minha surpresa, né, que eu tinha uma suspeita de que a Bienal não estava olhando para o Sul, e ao contrário, né, era uma Bienal que ela se vendia como uma exposição do Sul. Era uma das propagandas era dizer que São Paulo se tornaria esse polo das artes, esse centro, né, de arte moderna. E essa Bienal também estava olhando para os países africanos. Então, aí, nessa primeira Bienal, tem um convite do Titilo Matarazzo para 2 países africanos. Vou pular aqui, depois eu volto. Aqui. Titilo convidou a África do Sul e o Egito, né? Eram os dois países que tinham delegações diplomáticas no Brasil, já que a Bienal era organizada em parceria com o Ministério de Assuntos Exteriores, né? Então, era um evento diplomático, acima de tudo, também. Nesse período, o continente africano só tinha 4 países independentes, né? Então, a maior parte do continente estava ainda em regime colonial. E esses países independentes eram o Egito, a África do Sul, 2 países que tiveram modelos
de colonização diferentes dos demais, assim, e 2 países também nos quais se concentram populações de origem europeia numa importância significativa em relação aos demais, né? Então, eles têm essa ligação mais direta também com o continente europeu, dentro da sua população. E os outros 2 países eram a Etiópia, que não foi colonizado, e a Libéria, que foi um território adquirido pelos Estados Unidos no século XIX. Então, vendo que eram só esses 4 países independentes, então entendemos o porquê Titilo Matarazzo convidou apenas o Egito e a África do Sul. Esses 2 países acabam não participando dessa primeira Bienal, mas tem, por parte do Egito, tem um interesse de alguns artistas em enviarem suas obras, acabou não conseguindo a tempo, e no caso da África do Sul, não encontrei nenhuma resposta do país do porquê não participaram dessa primeira Bienal. E aí eu também, pensando nessa primeira Bienal, encontro um texto chamado Arte Moderna Africana, do Chika Okekalulu, que é um historiador de arte nigeriano, que junto também com o Okiu Mvezor, né, tem sido divulgado como das principais referências no que tange a essa produção de pesquisa de arte moderna e contemporânea africana, né? E esse era um dos poucos textos que, naquele momento, estavam traduzidos para o português, né, o que tem mudado nos últimos anos para cá, em pouco, né, parece que não... poucas coisas estão acontecendo, mas tem muita mudança, né, em pouco tempo. E uma das grandes contribuições para isso foi a antologia da exposição Histórias Afroatlânticas, que ocorreu no Museu de Arte de São Paulo e no Instituto Tomi Otaki, e nessa antologia foram traduzidos em torno de uns 4 textos, né, de autoria do Chika Okekalulu, do Okiu Mvezor e do Salah Hassan, que são os 3 principais autores. E então encontro esse texto, começo a entender o que significava, o que se chamava de arte moderna africana. Esse texto, ele foi publicado neste catálogo dessa exposição The Short Century, com curadoria do Okiu Mvezor, né? E essa foi uma das principais exposições que faz esse retorno a um passado moderno, né, e tenta reconstruir a história do modernismo na África. Essa é uma exposição que está sendo estudada pela Sandra Salles no doutorado dela, e que em breve, realmente, ela apresentará a nós. E olhando para os modernismos africanos e para esses autores, né, a gente encontra algumas questões. Uma é a adoção desse termo no plural, então eles vão sempre reafirmar a necessidade de olhar como modernismos africanos, né, entendendo que em cada região essa produção se dá de uma maneira, com interesses diversos, e também de revisarmos o próprio nome modernismos, né, dentro da narrativa ocidental europeia, já que dentro também de uma narrativa europeia há muitos modernismos, né, e esses modernismos, no caso da África, é o encontro das produções europeias influenciando a produção africana. Então, tem uma frase do Okiu Mvezor, que eu gosto muito de pontuar, que ele diz, né, do mesmo modo que nós olhamos a presença de produções africanas influenciando a produção moderna europeia, o inverso também ocorreu, porque o colonialismo é uma política de 2 lados, né? Como ele é influenciável, ele também influencia. E só que, no entanto,
esse outro caminho, a gente ainda não está acostumado a olhar. Então, ele faz essa crítica. E eles vão dizer também que esse termo é muito fluido quando a gente olha a interação da Europa com as demais regiões. Então, não tem como falar em modernismo sem pensar o colonialismo, sem pensar a participação das obras não europeias, ou não ocidentais. E aí também vai ter uma disputa entre esses autores de tentar apresentar um início desse modernismo, né? O que podemos entender como definição dos modernismos africanos. Alguns vão dizer que a gente pode definir como os modernismos produções relacionadas com as independências africanas, já que elas vão estar alinhadas também como anticoloniais. Outros vão dizer que elas iniciam antes dessas independências, já no período colonial. E tem outros autores que vão ser mais ousados e falar que elas iniciam lá no século XIX, né, ou anteriores até às produções das vanguardas europeias. Então, não há um consenso nessa definição, então é importante a gente entender que é um termo que está em disputa, em discussão. No entanto, tem uma coisa que aparece com frequência na escrita desses autores, olhar para a figura de um artista, que é o Ernest Mancoba, como um dos pioneiros desses chamados modernismos. O Ernest Mancoba é um artista sul-africano, aqui a imagem dele. O Mancoba começa a sua produção por volta da década de 20 do século passado, e em 29 ele apresenta, eu não trouxe a imagem, uma escultura que vai ser, né, que recebe o nome de Madonna Negra, Madonna Bantu, Madonna Africana, ela é traduzida com muitos nomes, e que então é apresentada como a primeira produção que inaugurou esses modernismos, em 1929. É uma escultura em madeira amarela, e é um tipo de material presente naquela região do sul da África. A forma como Mancoba vai esculpir vem muito de uma técnica de escultura europeia, no entanto, a maneira de representação dessa Madonna é uma busca por uma representação africana. Então, esses autores entendem que é nessa junção, nessa releitura, e a apresentação, né, não é uma cópia, então eles defendem muito isso, que para alguns autores europeus essas obras vão ser apresentadas como uma tentativa de cópia da produção europeia, e não é, né, é uma releitura, uma apropriação de técnicas e um certo hibridismo delas dentro da produção africana. O Mancoba, ele tenta uma carreira artística na África do Sul, no entanto, devido às políticas do apartheid, ele decide migrar e vai para Paris, ganha uma bolsa para estudar lá, e em Paris ele conhece o movimento Cobra, né, que é um dos grandes representantes dos modernismos europeus. E o Mancoba participa da primeira exposição do Grupo Cobra, em 48. Aqui nessa foto a gente vê a presença dele como parte do grupo. É uma outra crítica que esses historiadores vão fazer, que é a falta de menção e de estudo da produção do Mancoba nas pesquisas voltadas ao Grupo Cobra, né? O Mancoba, ele não participa há muito tempo do Cobra, e aí a gente não sabe muito bem, então, se essa ausência se dá por uma própria escolha do Mancoba, de decidir não se associar ao grupo em determinado momento, ou se foi, né, ou é um aspecto de um racismo estrutural dentro das pesquisas. Enfim, o fato é que ele participa desses eventos. E aí a gente volta, então, aqui para o caso do Brasil, nos anos 50, quando a Bienal está organizando essa exposição, né, a sua primeira exposição, era entendido também naquele contexto brasileiro
o que se chamava de arte africana, né, ou de produções africanas, um tipo, né, um tipo de obra lida mais como tradicional e não como moderna. E aí a gente vai ter em paralelo a Bienal, né, a segunda Bienal, em 53, essa exposição do MASP, chamada Arte Negra, que foi uma exposição com obras da República Democrática do Congo. E acredita-se que essa tenha sido, né, uma primeira exposição voltada, temática, às artes africanas, assim, pelo menos até onde eu sei, é a que a gente tem como referência. Então, é interessante pensar que talvez essas obras presentes na Bienal, elas não fossem vistas como africanas, né? Então, tendo em paralelo um outro tipo de mercado e julgamento, né, ou definição do que era africano. E é nesse mesmo período, nos anos 50, que esse Marchand, Ladislas segue, vai circular entre Rio e São Paulo, fazendo palestras no MAN do Rio, em diálogo com o MAN de São Paulo e vendendo obras, por exemplo, para a Fundação Emma Gordon Clabin, que naquela época era, né, para sua fundadora, para Emma Clabin. E nesse mesmo período, os anos 50, Abdias Nascimento vai propor a criação do Museu de Arte Negra, no mesmo ano que Titino Matarazzo está lá pensando a primeira Bienal. Então, de alguma maneira, havia esse discurso, essa busca, né, em torno das artes africanas, a partir de muitas vias e aspectos aqui em São Paulo. Uma construção até de um mercado, de um sistema das artes. Bom, aí na primeira Bienal, não temos a participação de países africanos, nem da Oceania, né? E tem um país asiático, e me chama a atenção essa manchete que eu costumo apresentar, né, como essa busca pelo internacional, ela se fazia presente, e essa manchete, né, ela fala um grande interesse da Bienal no mundo inteiro, até o Japão participará. Né? Então, me chama a atenção essa relação do mundo inteiro, que seria o mundo inteiro, para a Bienal, ou para o Brasil naquele momento, né, ou para a política das artes naquele momento, e esse final, né, até o Japão participará, é uma surpresa, e ao mesmo tempo, né, olha como essa Bienal está sendo divulgada no mundo, olha como o alcance que ela está tendo, né? Mas a surpresa muito direcionada a um país específico, né? Não sei se essa manchete poderia ser composta por um outro país, porque não sei se funcionaria se colocariam até a França participará, né? Não sei se um país europeu receberia esse tipo de manchete. Vou pular esse slide. E na segunda Bienal, aí temos a primeira participação africana, que é do Egito, e aí também é uma Bienal que vai ter pelo menos um representante, né, dos outros continentes. Então, país da Ásia com o Japão, da Oceania com a Indonésia e da África com o Egito. E aqui essa manchete também na segunda Bienal traz novamente essa menção ao mundo inteiro. E isso é recorrente nessas manchetes, o que me chama bastante atenção aqui, quando falam, né, 35 países na segunda Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo, um futuro ponto de encontro fixo de artistas do mundo inteiro, né, de todo o mundo. Então, de alguma maneira, a África, através do Egito, estava incluída nesse todo mundo, né, nesse mundo inteiro. No entanto, o Egito é um país cuja sua presença, né, em muitos casos, é lida como um país não africano, é lido quase como um país ali separado desse continente. Mesmo tendo essa visão, ele não é um país dentro de uma estrutura hegemônica,
de territorialidade, o que faz com que, por exemplo, nessa segunda Bienal, a participação dos artistas ditos modernos do Egito vai ser questionada pelo Tio Matarazzo, que vai enviar uma carta para o ministro do Brasil no Egito, falando, olha, você pode olhar essas obras e ver se elas são realmente modernas, e ver se elas são obras do nível da Bienal, né? E aí, enfim, esse ministro responde, fala assim, eu atesto, tem aqui um curador que vai olhar, e não contente com essa fala, o Tio Matarazzo manda o Mário Pedrosa, que estava em Paris, passar pelo Egito para ver essas obras antes de elas serem enviadas para São Paulo. Então, a gente percebe que tinha ali uma dúvida em torno, né, da qualidade artística dessas obras, um desconhecimento também, de não saber o que estava sendo produzido num país como o Egito. E essa produção egípcia, ela tem uma origem europeia, né, vão vir para a Bienal 3 coletivos, 2 do Cairo e 1 de Alexandria, e esses 3 coletivos são formados por artistas de origem europeia que estavam no Egito exilados por conta da guerra, da Segunda Guerra, e muitos deles atrelados a uma estética surrealista, né? Então vai ter uma presença forte. E essa comissão foi organizada por essa artista Burchard, né, que transitou e viveu um bom tempo, é uma artista suíça, que vai morar ali no Cairo e vai fazer a organização dessa comitiva. Aqui são só algumas imagens das fichas catalográficas que se encontram no arquivo da Bienal, para vocês terem uma ideia. Não tenho imagem, né, de todas as obras, algumas que se salvaram. E para a terceira Bienal, o Egito não volta, né, por conta de vários problemas que eles tiveram na segunda Bienal, com transporte, obras quebradas, tiveram que pagar multa, né, enfim, foram algumas complicações, não venderam obras, ficaram chateados. Então, esses artistas não voltam, e durante a terceira Bienal também, o Egito inaugura a sua primeira Bienal, que é a Bienal do Mediterrâneo, uma Bienal que não é localizada em apenas um país, mas em um território. Então, também uma das primeiras bienais a buscar essa outra maneira de olhar o evento, não atrelado só a uma cidade. E aí o Egito volta na quinta Bienal, não como Egito, mas como República Árabe Unida, que vai ter uma mudança de governo no país, com a ascensão do Nasser, e o Nasser vai propor uma união com a Síria, né, e vai surgir esse novo país, que teve uma vida curta, eu acho que, se eu não me engano, foram 7 anos, 6, 7 anos de existência. Então, eles voltam, participam da sexta e da quinta e da sexta Bienal, como República Árabe Unida. E aí fica até uma questão, né? É possível considerar, nesse momento, o Egito enquanto país africano, porque ele passa a ser um país entre continentes, né? Então, entre ali a Ásia e a África. Como considerar a República Árabe Unida, né, dentro dessa divisão? Bom, e na quarta Bienal, a gente vai ter a segunda participação africana, que é a África do Sul, né, nesse período chamada de União Sul-Africana, né, ainda era o nome do país, e a África do Sul estava em regime de apartheid, então, para essa exposição, vem um conjunto de artistas organizados através dessa associação de artistas sul-africanos, uma associação branca, e então todos os artistas que vêm também são brancos. E percebo que chama atenção na presença sul-africana são os títulos das obras, né? Que apesar dos artistas serem brancos, os títulos remetem a uma certa essencialização do que seria ser africano, ou do que seria essa comunidade, essa população africana, com títulos aqui, por exemplo, o chefe africano, a gente tem formas africanas, ídolo africano,
menina Zulu, moça indígena, enfim. Então, demonstrando que, de alguma maneira, essas obras provavelmente reproduziam estereótipos, né, e de como esses artistas estavam vendo. Um dos artistas que recebe destaque é o Edouard Villa, que é conhecido como um dos principais nomes da produção moderna sul-africana. Edouard Villa vai receber um prêmio de uma menção honrosa na quarta e na quinta Bienal. Aqui é uma das imagens feitas na Bienal, daquele período, da quinta Bienal, de obras dele. Edouard Villa é de origem italiana, né, migra para a África do Sul no período da guerra, e lá que ele começa a fazer essa produção artística, né, e ele atualmente tem um museu dedicado à produção dele na Universidade de Pretória. Bom, aí quando a gente chega na sexta Bienal, tem uma diferença que é, nessa década, se iniciam as independências africanas. Então, a década que começa com 4 países independentes, termina com 11. E inaugura também, em 61, há outras várias independências ocorrendo, né, que aí vai culminar no que a gente vai chamar da década das independências, que é de 61 a 70. E aí, então, na sexta Bienal, com essas independências ocorrendo, e a entrada de Mário Pedrosa para a direção do MAN, a gente vai ter um interesse demarcado pela presença dos países africanos. Então, numa carta do Mário Pedrosa para o Ministério de Assuntos Exteriores, ele vai deixar muito evidente o interesse dele, ele vai dizer, olha, me manda um contato, né, dos países africanos, eu quero contato de todos que o Brasil tem relações, então veja quem está em tal lugar. E, tal. E aí uma das frases que me chama a atenção dessa carta é quando ele diz, né, em relação a Gana, e ele fala, o importante não é o que Gana mande, mas que ela mande. Né, o que demonstra que era fundamental a presença desses países. Né, ele via como extremamente importante aqui. E aí, para essa sexta Bienal, além da África do Sul e da República Árabe Unida, a gente vai ter a participação da Costa do Marfim, que vai enviar um conjunto de 20 máscaras de diversas sociedades do país, e máscaras pertencentes ao acervo do Museu de Abidjan, né, capital da Costa do Marfim. E o que chama a atenção é que essas máscaras serão expostas, né, com uma tipografia bem moderna. E que nesse período, em 61, eram objetos que ainda estavam muito atrelados aos museus etnográficos e antropológicos, mas que aqui são apresentados como modernos. Então, a gente já pode pensar esse ressignificado, né, de produção moderna que essas obras estavam aqui também apresentando. E o outro país que participa é a Nigéria. A Nigéria vai trazer também uma série de pinturas, principalmente de um grupo chamado Sociedade de Zaira. Zaira é uma cidade nigeriana, cuja universidade, nesse momento, teve um protagonismo muito grande no pós-independência, com a reformulação e a criação do que seria uma narrativa de arte nigeriana, né? Então, eles vão, inclusive, pensar como contar, como criar é um período clássico da produção nigeriana, né? Como poderiam transferir essa noção de história de arte europeia para uma narrativa local. E esses artistas faziam essas experimentações, né? Então, eles queriam pensar na estética ou no modelo de pintura europeia, mas que que representasse ali a partir do que seria esse clássico nigeriano, que é, sobretudo, um período relacionado com as chamadas produções de né, e de Benin.
são 2 cidades nigerianas, que teve uma série de objetos localizados no início do século, e que tem bem conhecidos também. E aí, outro destaque para essa sexta Bienal, que a gente vai ter a primeira participação, né, de artistas negros sul-africanos. Teremos 2 artistas, o Albert Adams e o Peter Clark, que vão participar de uma seleção de 30 artistas, né, então de 30 temos 2. Isso vai ser evidenciado pela Comissão Sul-Africana, eles vão enviar uma carta com a lista de obras e uma nota de rodapé escrever que há 2 artistas negros naquela seleção, caso a Bienal estivesse interessada em saber. E o que chama atenção também é que a Bienal, eu não localizei nenhuma crítica da Bienal à situação política da África do Sul, como se ela não se posicionasse de alguma maneira ao que estava ocorrendo, enquanto o mundo inteiro, naquele momento, né, fazia um boicote à África do Sul, faziam manifestações ou, né, apresentavam repúdio àquilo. E logo no Brasil, que era, nesse momento, defendia a chamada democracia racial, né, essa que era a principal exposição de arte, não fazer uma menção a isso, ou aceitar essa participação sul-africana, é bastante contraditório. E, bom, e então finaliza a pesquisa, e a pesquisa foi mais um levantamento documental, né, porque foram muitos arquivos, e ter que reorganizar isso, com muitas frentes abertas de pesquisa ainda, como, por exemplo, fazer uma investigação aprofundada sobre esses artistas, sobre essas obras, verificar onde elas estão, né, quais as coleções, para quais coleções elas foram. E também é uma pesquisa que abre chaves para outras bienais e até para pensar a Bienal atualmente. E eu fiz um levantamento da primeira até a 32ª Bienal dos artistas africanos que participaram, então, dessas bienais organizadas por delegações, as bienais de curadoria. E algo que eu percebi, que as bienais organizadas por delegações tinha mais presença de artistas africanos do que as organizadas por curadoria, o que demonstra que os curadores convidados para essas bienais ou desconhecem a produção moderna e contemporânea africana, ou, de alguma maneira, demonstram em suas escolhas a falta de interesse de maior participação desses artistas. E ou falta política interna dessa instituição também em olhar ou pensar o que significa ter uma exposição internacional, né? Então, o que queremos, ou que tipo de internacional queremos apresentar. Então, nessas edições, tivemos a participação de 21 nacionalidades africanas, de um total de 56 países, ou seja, 25 países nunca estiveram presentes, né, com seus artistas. Também, a Bienal, até hoje, nunca teve uma curadoria assinada por um curadora africana, nem negro, nem brasileiro, né, sem brasileiro ou estrangeiro. E a gente vê que as últimas edições até a Bienal tinham uma participação muito pequena dos africanos, como a 31ª, que foram apenas 4. E, bom, então essas são as perguntas que ficam para a gente repensar a história da Bienal. Então, acho que é isso, gente, me estendi bastante aqui, agradeço a vocês a paciência e a escuta, e vou passar agora aqui para a Sabrina. Obrigada. Ótimo, Luciana, obrigada pela fala. Então, instigante, acho que abre muitas frentes mesmo para o debate, né? Coloca agora aberto, né, para quem quiser fazer perguntas, questionamentos, fiquem à vontade, pode colocar no chat. Quem não quiser aparecer, pode digitar que a gente pergunta. Enquanto vocês vão pensando, eu tenho algumas questões, Luciana. Primeiro, parabéns, né, pela pesquisa. Eu acho que a história das exposições é um recurso muito importante, muito interessante que a gente tem para repensar mesmo a história da arte, né?
para repensar, inclusive, a nossa história da arte brasileira e para que a gente consiga perceber lacunas que até então, né, ficaram invisibilizadas. Eu acho que a sua fala se aproxima muito também da fala de ontem, que foi a abertura, né, inaugural do PPGAP. Então, acho que com pesquisas assim, né, a gente olhar dessa forma para as exposições, acho que a gente quebra um pouco com essa lógica linear, cronológica e eurocêntrica, né, da história da arte. Eu queria te perguntar, né, você falou agora um pouquinho sobre essa não presença de curadores negros, negras ou africanos, né, na Bienal. Eu queria que você falasse da importância, né, desse lugar do curador hoje nas instituições de arte. A gente percebe não só curadores negros, negras ou mulheres, mas também curadores indígenas que vêm tomando o cenário, né, da arte contemporânea. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância, né, da ocupação desses papéis, né, e, enfim, para a gente repensar formas de como narrar essas histórias ou de como classificar e pensar essas obras, né, nos espaços tanto dos museus, das bienais, das feiras de arte. Queria que você falasse um pouco sobre a importância de ocupar esses espaços. E quem tiver mais uma pergunta, a gente pode fazer blocos de 3 questões. Deixo aberto, então, para vocês. Então, ao meu ver, eu acho que isso é uma urgência, não só por ser o Brasil o segundo país, né, com a maior população negra do mundo, e um país que nunca fez uma reparação histórica verdadeira em relação à escravidão e todas as violências projetadas pelo racismo estrutural, mas também porque esses profissionais, por, por terem um outro lugar, ou, né, ou serem colocados em outro lugar de existência no mundo, se formam, né, e aí não só a formação escolar, mas a própria formação enquanto ser, né, com outro olhar para as coisas. Então, acho que quando tem uma curadoria negra, não é só a questão de representatividade, é toda a carga de pesquisa, ou as referências, ou o modo de se colocar e o olhar que essa pessoa traz com ela. Né? Isso só tem a acrescentar a história da arte, as exposições e as artes. Além disso, né, eu acho que é uma questão de posicionamento também dessas instituições, elas se entenderem criticamente. Acho que que não é fácil, né? Não é fácil a gente receber e aceitar e fazer críticas, né? Então, demonstra uma postura de amadurecimento delas. E eu acho que quando elas não conseguem alcançar isso, a gente vê ali uma dificuldade de fazer essa crítica, e quando não se faz, tudo é político, né? Então, você não fazer é um ato político no sentido de você aceita contribuir com a permanência do que tem, de como está. Então, o posicionamento, quando a Bienal não adota essa política, ela está se posicionando dizendo que concorda com a situação. Né? E ela está contribuindo para a continuidade do racismo estrutural, de uma visão limitada de arte, né? Porque não é a única, então ela tem que rever também quando se coloca como evento, como principal evento de arte do Brasil, né, ainda é colocado assim, qual a responsabilidade que se tem perante a isso, né, e em relação ao mundo também. Enfim, eu acho que curadoria também, o curador tem que ter... É um compromisso social, sabe? Pelo menos ao meu modo de vista, assim, ao meu ver. Você tem que saber para qual lugar, né? Qual a história desse território
onde essa exposição está sendo produzida. Isso é espaço também, então acho que pensar espaço não é só olhar o espaço expositivo e ver como você vai organizar as obras ali, é pensar ele mais de maneira ampliada, é pensar, né, qual bairro que essa exposição está, esse espaço físico que ela ocupa, esse espaço conceitual que ela ocupa, esse espaço simbólico. Eu acho que tudo está atrelado, sabe? Então, eu acho que também recusar, quando se recusa a olhar para isso como uma desculpa de que a arte ela é possível nessa recusa, eu acho que também é um posicionamento muito burguês, né? Quando se constrói um distanciamento, assim, se constrói quase que uma bolha e se preserva essa construção de bolha. Então, eu acho que é uma defesa que é bem elitista também, sabe? E que, ok, né? Se a pessoa se posiciona assim, se a instituição se posiciona assim, claro que tem direito, mas também a gente precisa dizer o que isso significa no mundo também. Então, se é essa política, então tem que ser assumida. Então, eu acho que é nesse sentido. Porque, às vezes, a gente fica num campo, esse não assumir é posto muito como uma neutralidade da coisa, né, uma universalidade. Então, não estou fazendo, mas você está assumindo, sim, essa postura. Enfim, eu acredito que é urgente isso uma política das artes brasileiras que olhe atentamente para os perfis de quem dos seus agentes, né? Pensar que as pessoas, por mais que, enfim, somos todos seres humanos, nós temos os nossos marcos sociais e eles nos definem de alguma maneira também. Assim. Então, acho que a gente precisa olhar para isso. Quais são os gêneros colocados ali? A Bienal também, que teve só 2 participações de curadorias femininas até o momento, né, como curadoria geral. Uma instituição também que tem um conselho majoritariamente masculino, branco, e já, né, com uma e com a participação já muito presente nesse sistema das artes, principalmente aqui de São Paulo. Não há participação o pouco fomento de participações jovens nesse conselho, eu acho que a maioria são acima de 60 anos, o que não é um problema a idade, mas acho que tem que ter uma diversidade maior também desses lugares, tem que ter uma participação jovem ali, tem que ter, acho que, uma dinâmica em todos os sentidos. E eu acho que isso é urgente. Verdade. A gente já percebe um certo movimento, mas eu acho que tem muita coisa a fazer, né? Não só ocupar esses espaços das curadorias, mas também repensar os acervos, né? Algumas instituições já vêm repensando quais são as obras, de quem são essas obras que estão ocupando esses acervos. Então, acho que isso também é urgente, né? Instituições como a Pinacoteca vêm repensando, inclusive, seus acervos, então acho que é urgente. A Cecília tem uma questão. Depois, desculpa, Luciana, não, mas pode falar depois da Cecília. Vamos escutar a fala da Cecília. Não, eu fiquei um pouco curiosa sobre esses textos, alguns textos que você citou, Luciara, por exemplo, do Nunca Okeke, não sei se eu estou falando. Está sem som, Cecília. Desculpa. Os textos de referência sobre os modernismos africanos, por exemplo, você citou um texto do Chika Okeke, não sei se eu falei correto, mas sobre arte moderna africana, acho que o Breno também perguntou ali no chat se esse texto está disponível na internet, mas eu queria que você fizesse
ajudasse a gente a pensar, né, qual é a contribuição dessa produção crítica também, né, desses textos de análise, conhecer de alguém, né, da África, desses estudiosos da África, se você puder citar mais algumas referências que são importantes para a gente compreender essa produção. Sim, esse texto, ele está disponível online, ele está, eu acho que numa página chamada Buala. Eu posso colocar aqui depois para vocês. É uma página gerida pela curadora Marta Mestre, né, uma portuguesa, e ela sobe lá, enfim, artigos, críticas relacionados às artes africanas. É um site muito interessante para se olhar. Fora esse texto, né, que a gente tem alguns outros, também no Buala, em português, e tem sido editado algumas pesquisas agora, né, acho que Sabrina Moura, que eu sei que terminou agora a tese de doutorado dela, pesquisando a Bienal de Dakar e as artes contemporâneas, vai lançar algo. Acho que uma contribuição também foram as exposições do Vídeo Brasil, tem também catálogo online, né, tanto de produções das obras, quanto dos vídeos, e de textos. Tem um catálogo do Vídeo Brasil, que me fugiu o nome agora, mas organizado pela... esqueci o nome dela. É uma curadora afro-espanhola, o Sé. Eu vou lembrar aqui o nome dela, depois eu falo. Que ela, inclusive, depois de críticas, né, sobre essa nova equipe curatorial da Bienal, não tem nenhuma pessoa negra, eles convidaram ela para fazer a publicação dessa Bienal. Então, ela está fazendo isso. Então, eu acredito que também virá alguns textos de autorias africanas por aí. Agora, sobre esses autores que eu falei, né, tanto o Chika quanto o Okiwi, o Salah Hassan, e tem alguns outros, mas esses são os principais nomes, eles têm um perfil muito parecido, que são filhos de uma elite desses países, eles têm origem. Então, são filhos dessa elite que vai estudar na Europa, e é quando eles chegam na Europa que eles descobrem que eles são africanos e negros, né, porque até então eles só eram eles nos seus países. E lá eles não, né, então eles perdem essa característica de localidade, então deixam um nigeriano e um sul-africano passam o serviço da mesma maneira. E aí eu acho que é nesse sentido que eles iniciam, então, essas buscas, né, essas pesquisas, o que é muito... Tem também muitos autores que escrevem, fazem essa crítica, né, de que o pensamento das artes africanas, mesmo quando a autoria é de origem africana, ele é feito fora da África, ele é feito na Europa. Então, a gente ainda tem um sistema de divulgação das pesquisas realizadas no continente africano ainda muito pouco conhecido, assim, as pesquisas que são feitas no continente, elas não alcançam uma divulgação, enfim, internacional, assim, eu acho que com uma grande circulação. E no caso do Brasil, né, acho que tem aí uma falta de interesse das editoras não buscarem também, enfim, acho que a gente tem pouco acesso e pouca tradução dessas bibliografias, e então que dificulta. O Chika e o Kiwi, eles vão lançar nos anos 90, por conta daquela exposição
no Pompidou, né, dos Magos da Terra, vai ter ali toda uma mudança naqueles anos 90, e eles vão dar início à revista Inca, que é editada atualmente pela Universidade de... Eu não me recordo agora, mas é a Universidade Estadunidense, que tem publicado ela. Ela começa como uma revista independente entre eles, e tem sido uma das maiores contribuições também para a divulgação das artes contemporâneas africanas. Eu citaria também o trabalho da Koyo... Ai, gente, esqueci, espera aí, vou procurar aqui. Que é uma curadora, ela é curadora-chefe do museu Koyo Kuyo, eu não sei também como pronuncia o nome dela. Ela é curadora-chefe do Museu Zait Museum, na África do Sul, na cidade de Cape Town. E a Koyo, assim como a Bizi Silva, ela tem uma participação de diálogo entre os países africanos na produção moderna, né? Ela morou um tempo no Senegal, e lá em Dakar ela construiu uma escola de arte contemporânea, e que a partir daí também criou um circuito maior de arte contemporânea em Dakar. A Bizi Silva também. A Koyo, eu acho que ela é de origem nigeriana com suíço. Eu sei que ela foi educada na Suíça, então ela tem um trânsito assim por vários países do mundo e fala vários idiomas, e ela tem produzido muito também lá na Cidade do Cabo. Enfim, assim, eu tenho tentado acompanhar um pouco desses agentes, mas confesso que é muito difícil. É um processo difícil porque a gente tem pouca interlocução, tem uma dificuldade. Agora, eu acho que com o virtual tem sido possível, por exemplo, acompanhar a programação de museus africanos, principalmente dos EITs. Eu tenho acompanhado, eles têm feito várias lives e encontros, mas a gente ainda tem uma distância, e que eu acho que precisa de nós, enquanto pesquisadores, enquanto estudiosos, precisamos ir atrás e buscar e apresentar, enfim, fomentar esses lugares. Eu não sei, enfim, acho que é por aí. São ótimas referências, Luciana. Eu acho... Anotei tudo aqui. Sim, eu acho que essa pergunta da Cecília é também interessante, porque eu estava falando dos acervos, né? E eu acho que essa distância, ou essa falta, essa invisibilidade também, ela dialoga diretamente com o currículo também que a gente pratica nas artes visuais, quais são as referências, né, que a gente apresenta para os nossos alunos, qual é a história da arte que a gente, enfim, está construindo. E aí eu queria ouvir de você um pouco, assim, da sua experiência como docente, né, como você, se você utiliza esses artistas, né, ou como tentar romper esse currículo tão eurocentrado, né, que nós temos. Muitas vezes nem artistas brasileiros são mencionados, né, durante toda a graduação. Enfim, eu acho que é pouco ainda esse enfoque. Então, eu queria ouvir de você, assim, como você utiliza, né, esses autores, ou se você utiliza, enfim, algumas metodologias que você tem aplicado em sala para que a gente diminua um pouco essas distâncias. Sim, eu tenho... A minha formação, né, na história da arte, ela deu sempre como um encontro entre a antropologia e a sociologia, né? Então, até é meio difícil para mim, às vezes, pensar como uma historiadora de arte, porque esses dois campos, eles invadem, assim, minha maneira de olhar para as artes.
E esse trabalho como docente, né, ele é muito recente, eu comecei esse ano, faz o que? Tem uns 2 meses que eu estou, fazendo 2 meses, que eu estou lecionando, e eu tenho tentado, né, apresentar, acho que mais questionamentos do que respostas, assim. Eu acho que a gente precisa, sobretudo, buscar essas outras bibliografias, mas eu acho que também é mudar a estrutura de pensamento de história da arte, sabe? É não reproduzir, eu acho que um modelo de formação que ainda, que mesmo a gente sabendo que tem aí uma longa escola de crítica em relação a ele, mas ele ainda está muito fechado nos seus movimentos, nas suas caixinhas, nos seus pensamentos, né, de tipo, é isso ou não é aquilo. E, enfim, aí eu tenho questionado os alunos a olharem, a desconfiarem mais, e não trabalhar com visões únicas, assim. Daí eu tenho pensado muito a partir também, não só da África, mas da América Latina, né? Então, essa também é uma proposta que eu faço com a minha pesquisa, no mestrado, que é maneiras de se fazer pesquisas no Sul-Sul, que não precise passar pelo Norte, né? Porque, por exemplo, sobre os modernismos africanos, eu estou sempre falando, apesar da Europa aparecer, mas ela aparece como um plano de fundo, porque eu estou falando como um sistema foi construído entre Brasil e alguns países africanos, entre América Latina e África. Então, e aí eu tenho pensado muito também nas referências, nos autores latino-americanos, né, em como também as artes afrodescendentes, afrodiaspóricas, aparecem aqui, e que esse não é um discurso, né, ou uma produção a ser posta como um anexo, uma coisa que a Naine Terena tem falado bastante, né, como um puxadinho, né? Não é um puxadinho, a gente tem que realmente reescrever estruturalmente, de modo que é isso, se o que esses autores falam, não tem como contar a história do modernismo sem falar dos artistas africanos, não tem como falar de história da arte no Brasil sem falar de produção afrodiaspórica, sem falar de produções latino-americanas, sem falar de produções indígenas. E não é novo, né? Então também tem muito esse discurso que as pessoas têm dito, assim, tem que começar. Não, assim, tem muita coisa que está acontecendo há muito tempo, eu precisei ir lá buscar. E acho também fomentar, eu tenho feito muito isso com os meus alunos, de fomentar a pesquisa, né, e olhar para os arquivos. Porque há muita coisa nos arquivos que não foram vistas ainda, a gente tem que ir lá buscar. E aí mudar, né, ou reescrever biografias, reescrever modelos. Tenho pensado, por exemplo, em Todos os Prazeres, sabe? É uma artista que, por exemplo, participa da primeira e da segunda Bienal, ganha premiação. E também é um artista esquecido, não aparece na história da Bienal. Então, é necessário ir lá olhar como que Todos os Prazeres, né, participou desse evento. É necessário, eu acho que não, e é necessário olhar em Todos os Prazeres a partir do Heitor dos Prazeres, sabe, recontar essa história dele, assim, como que essa obra é uma obra que trabalha entre questões conceituais, desconstruções de forma, não é... enfim, eu acho que sai desse olhar que coloca certo exotismo, né, certa inocência, repensar essa linguagem que é usada de maneira tão naturalizada, né? Então, acho que, não sei, tem sido esse processo de ir apresentando questionamentos, que às vezes eu também não sei a saída.
Mas eu também não sei qual caminho seguir, mas aí eu vou plantando a sementinha e deixo as pessoas irem pensando, assim, Sim. Vamos lá. Eu gosto muito do texto do Seligman, que ele fala que a gente tem que provocar o anarquivamento, e eu achei bem interessante quando você fala olhar para esses arquivos, mas olhar, né, anarquivando esses arquivos, e não perceber o que está ali daquela maneira congelada, mas propor novos olhares, novas epistemologias. Então, acho que realmente esse é o caminho, colocar mais questões, né, que respostas. Acho que o Rui também quer falar. Oi, Luciara. Em primeiro, obrigado pela sua apresentação. É um trabalho que acho que nos lembra que as bienais de arte também têm, em paralelo e de forma trispectral, questões que têm a ver com a geopolítica e a geoepistemologia, que digamos, a forma como o conhecimento é distribuído, é reconhecido, é como se fossem tipo os Jogos Olímpicos, basicamente, não é? Porque há representações de tipo diplomáticas e quem está atento às bienais, você percebe que existe um apoio forte de determinados países para que apostam na presença nas bienais como forma também de divulgação ou de propaganda, não é? Eu queria voltar a uma ideia que você mencionou, teve agora mesmo, tem a ver com a ideia da diáspora. Como é que a diáspora, que é o nome da sua tipo de galeria também, ou você agora um projeto seu, mas como é que a ideia da diáspora que tenciona esse seu trabalho histórico, não é? Porque você faz uma menção certa da falta de representatividade de artistas africanos, mas depois existe esse lugar de interculturalidade que pode acarretar alguma violência ou não, mas tem a ver com a diáspora. São os artistas que imigram para outros lugares e depois são representados por via de outras tipo de nacionalidades. Ou como é que você vê a diáspora tensionando, tipo, digamos, a sua pesquisa, ou colocando questões, ou então é algo que você agora não vai lidar, não vai abordar? É uma ótima questão, assim. Eu acho que é impossível falar de produções africanas sem falar de diáspora, né? Então, elas atravessam, sim, essas produções, inclusive, né? Eu acho que não no sentido de serem coisas diferentes, mas elas se encontram, né? E são práticas ali entrelaçadas, e tá tudo, ao meu ver, né? Eu entendo que tudo bem, assim, eu entendo que é uma organicidade da circulação. Então, são artistas, por exemplo, que aparecem aqui na pesquisa como africanos, mas que muitos não nasceram num país africano, como no caso da Comissão Egípcia, e até da Sul-Africana, né? São artistas europeus vivendo ali, mas que quando vêm para cá, eles não vêm através da delegação dos seus países de origem, mas das africanas. E um outro ponto, que quando eu comecei a pesquisa, eu fiquei pensando, enquanto você falava, até me questionaram, assim, então você vai pesquisar artistas negros, africanos, e não necessariamente, assim, né, porque não é uma produção negra, essa que vem para a Bienal, essa moderna. Então, acho que também traz uma complexidade do continente africano para fora de um olhar só de um continente de população negra, um continente muito diverso populacionalmente, né? A África do Sul tem uma população indiana muito grande. Então, eu acho que essas dinâmicas territoriais, elas acontecem, né? E estão aí, a gente precisa... Essa é uma das maneiras também de sair dessas noções únicas de caixinha. E até esses artistas, né? O caso do Mancoba, por exemplo, ele é adotado, ele é mencionado como seria um dos primeiros artistas modernos africanos. No entanto, o Mancoba, no final da vida, tem uma entrevista dele que eu coloco na pesquisa, né, que ele vai falar, assim, ele não voltou para a África do Sul,
mesmo após, né, mesmo depois do fim do apartheid, assim, ele não voltou e ele negava aquele país, ele falava, não, nem gosto de lembrar daquilo, sabe? E, no entanto, ele é posto como africano, assim, então é uma super questão delicada, né? Porque às vezes ele não está se reconhecendo nesse lugar. E aí, às vezes, seja mais um desejo dos pesquisadores do que do próprio Mancoba, né? Então, acho que tem essas questões que pairam. E também acho que na nossa produção aqui, né? Então, há uma dinâmica também do que será que, por exemplo, eu fico me perguntando, é algo que eu quero escrever depois e pesquisar com calma, essa presença de Heitor dos Prazeres na primeira Bienal, na segunda Bienal, e ali junto com esses países, com essa produção moderna africana, como a gente vê isso também, né? Essa produção moderna negra em diáspora, em paralelo a essa produção e aí eu acho que dá uma super contradição, né? Que a produção africana que vem, ela não é negra, mas ao mesmo tempo também porque isso passa, né? As influências, elas atravessam essa rigidez do ser ou não ser. E eu acho que é isso. Eu não sei, eu utilizei um texto do Stuart Hall, né, que ele fala bastante dessas dinâmicas de diáspora, e o quanto temos microdiásporas nas histórias. Então, tem muitos artistas que se deslocam internamente nos países, né, ou que saem, depois retornam, né, é muito comum isso na produção contemporânea africana, mais ainda. Então, eu não sei, assim, eu acho que é uma questão para se ter em mente, mas não que ela anula o ser africano, não ser, ou não fazer arte africana. Mas eu acho que é algo para desenvolver melhor, assim, algo que eu tento fazer uma pesquisa e pensar com calma. Gente, não sei se mais alguém tem alguma questão. Se não, Luciara, eu quero... Ah, Cecília tem mais uma dúvida. Pode falar. Eu tenho muitas, na verdade, né? Mas não vou... Deixa para depois, Luciara. É só um artista que você mencionou que participou do grupo Cobra. Na hora, porque eu não consegui captar o nome. Se você pudesse... É o Ernesto Mancoba. É esse que você estava falando agora, né? Certo. Ernesto Mancoba. Ele é de qual país? Ele é da África do Sul. Certo. Uhum. E aí ele vai para... Porque eu nunca tinha ouvido falar disso. Então, é uma coisa que é uma participação... Tem um texto do Okiwi, que está nessa antologia do Histórias Afroatlânticas, e ele vai fazer ele faz um percorrido por todas as exposições dedicadas ao Grupo Cobra. Ele vai olhando, né, como que o Mancoba aparece, assim, quando... Na maioria ele não aparece, né, até acho que tem uma exposição que eu não sei se foi no MoMA, mas foi num museu importante, um museu, assim, bem conhecido, e que acho que era um pesquisador, assim, considerado um dos maiores pesquisadores do Grupo Cobra, e não tem o nome do Mancoba em nada, assim, então ele vai fazer toda essa observação de como os pesquisadores têm um posicionamento também, né, quando decidem ocultar. Então, eu acho que isso aí chama atenção para a nossa responsabilidade, né, para o peso das nossas pesquisas. Então, claro que tem uma coisa, sempre foge algo da pesquisa, né, mas quando você tem um histórico grande de investigações, de produção, alguém que se dedica àquilo, e apenas um artista é esquecido, e por acaso esse artista é o único negro, né, tem algo aí que nos diz
E aí o Oki vai trazer essa leitura sobre essas exposições. E aí, enfim, aí ele vai propor lá né, ele vai propor outra narrativa para o Mancoba também, para as obras do Mancoba. O Mancoba também fez muitas exposições. E a gente também não conhece aqui, é pouco acessado, assim, ele foi um artista muito conhecido na França. Ele tem, inclusive, uma entrevista que ele deu para o Urich, né, em um daqueles livros de entrevistas dele com artistas. Então, assim, é um artista de peso, e que no Brasil não chega assim. E aí eu acho interessante também outra coisa que eu vou lembrando, que para mim uma das questões da pesquisa era entender como o Brasil não se posicionava, né, perante o apartheid, né, o apartheid. E aí tem um pesquisador que foi diplomata, eu acho que gente, eu sou péssima para nomes, mas está lá na minha bibliografia, o sobrenome dele, bom, não lembro, sei que é alguma coisa com filho no final, mas ele foi um diplomata na África do Sul no período do apartheid. E aí ele reflete também sobre essa questão, e ele nos traz essa indicação, né, que no fundo o Brasil não só não questionou, assim, um pouco questionou, né, não criou nenhuma política de embargo à África do Sul, como ampliou o comércio. O Brasil passou a ser um dos principais, parceiros econômicos do país, enquanto outros países da América do Sul, por exemplo, estavam fazendo esse boicote. E o Brasil defendendo uma política de democracia racial, que demonstra que o Brasil nunca, de fato, defendeu essa política de democracia racial, né? Que ela é uma farsa, de fato. E eu acho que isso diz muito, por exemplo, o fato do Mancoba não ser lembrado aqui, não ser um artista que não teve ainda uma individual aqui no Brasil, por exemplo, né? Teve nas Histórias Afroatlânticas, ele tinha duas pinturas dele expostas, e que, para mim, foi a primeira vez que eu vi, assim, não sei se teve outra presença dele em outra exposição. E aí eu acho que é urgente a gente olhar para isso. Acho que é isso, gente. Estou me alongando. Verdade. Então, muitas narrativas a serem construídas e desconstruídas. Então, muito trabalho de pesquisa aí para os alunos que estão iniciando, para os alunos que estão também no mestrado, né? Olhar também para essas produções fora do eixo Rio-São Paulo. Sabrina, congelou, Sabrina. Uma indicação também, gente, o acervo do Itamaraty, eu acho que é um lugar muito interessante para pesquisar. Eu tentei ver umas coisas por lá, e então fica a dica, quem quiser. Sim. Luciara, eu compartilhei aqui a sua tese, então quem tiver interesse, gente, acessem a dissertação, desculpa, tem as referências, né? Eu acho que é uma ótima leitura. Então, quero te agradecer muito pela fala, por compartilhar sua pesquisa, né, por nos apresentar esses artistas e esses autores tão interessantes, né, que a gente possa, de fato, começar a ler e a utilizar, né, de fato, colocar esse pensamento em prática. Eu acho que isso é mais importante. Então, Luciara, muitíssimo obrigada pela fala, pela generosidade de aceitar nosso convite. Agradeço também a todos que ficaram aqui até o final. Vamos ter outro encontro, né, do segundo seminário, que será o último, ainda não sabemos se vamos prolongar, mas será concluído com a palestrante Paula Garcia, no dia 8 de abril, mas a gente envia para vocês o link com antecedência. Luciara, muito obrigada. Obrigada a vocês, obrigada a todos, e é isso, estamos juntos, e viva a Paraíba. Ótimo. Um beijo, gente.
Tchau. Tchau.